E aí, delirantes? Bora Rafa, lá. você faz as devidas, Faço. né? Faço O às vezes, Rafa faço é às o, vezes. é o nosso O Rafa é o apresentador cara. aqui, entendeu? E aí ele que começa. Eu só falo, olá, delirantes. Eu ia dizer assim, o Gustavo tá aqui com a gente. É isso. Só. Aí o Rafa, ele dá uma Não, melhorada ali. eu faço às vezes de o Jô Soares aqui da turma, né? Mas, gente, hoje é daqueles delírios que deixa a gente bastante orgulhoso, na verdade, porque é uma pessoa realmente especial que está aqui com a gente, que é o Gustavo Barcelos. Para mim, assim, pessoalmente falando, assim, um depoimento pessoal, para mim, um dos maiores ícones da psicologia analítica na atualidade aqui no Brasil. Ele, Pelo amor de Deus, aí você já apertou a minha saia. mas Ele tem voz de radialista, né? Não tem? Não Tem, tem, tem. Gustavo? Tem Ah, uma Gustavo voz de tem uma voz bonita. É, enfim, gente, o Gustavo, assim, eu já tinha visto, né, apresentações do Gustavo em congressos. Ele é uma figura que, enfim, conhecida no meio da psicologia analítica. Excelentes livros publicados. Eu tô com dois seus aqui, viu, Gustavo? opa. É, e um tema que eu pesquisei, né, um tema que eu pesquiso, que é as relações de trabalho e o aspecto simbólico, psíquico, na perspectiva da psicologia analítica das relações de trabalho, eu digo, né, que o meu livro é o primeiro livro, pelo menos que eu conheço, que trata das questões psicossociais do trabalho à luz da psicologia analítica. Porém, o texto, para mim, que é pioneiro, está aqui, está nesse livro que você escreveu. O primeiro capítulo é sobre o trabalho, que é brilhante. Eu uso muito ele como referência para escrever meu livro também. Ah, que bom. Enfim, gente, Gustavo Barcelos, ele é, para mim, ele é um cara realmente especial e acho que além de toda a profundidade que ele tem no campo da psicologia analítica, da psicologia arquetípica, que a gente vai falar um pouco disso também, queria ouvir o Barcelos. Ele é um cara que traduziu muitos títulos do James Hillman, conhece Hillman, assim, acho que talvez um dos maiores conhecedores de James Hillman, pelo menos aqui no Brasil. Então, acho que é isso, né? Não vou ficar aqui descrevendo currículo, porque isso qualquer um pode ler nas orelhas dos seus livros. Eu preferia gastar mais tempo aqui, ou empreender tempo discutando e delirando aqui sobre um tema que a gente elegeu para falar hoje, né, em comum acordo com o Gustavo, que é imagem. É algo que a gente pesquisa bastante, uma vez que nós três nossa trajetória acadêmica é no campo da comunicação, na trajetória acadêmica, assim, né? Zé e eu somos psicólogos, o Léo é comunicador, mas nosso mestrado e o doutorado dos meninos é na comunicação. Então a gente tem uma leitura a partir das ciências do imaginário que eu acho que traz um lugar muito interessante dessa troca aqui para falar sobre imagem, né? Acho que é bem bacana. Bora lá. Só Sim, queria sim, fazer um pô. adendo. Foi muito engraçado, né? Nesse convite, a gente resolveu elencar alguns temas para falar o que a gente vai sugerir para o Gustavo Barcelos, né? E a hora que a gente foi ver, já tinha uns 10 temas de sugestão dos três, assim. Se bobear, cada tinha, né? Não, eu vou pensar, delirando com o James Hillman, delirando com a psicologia arquetípica, delirando com o quê, né? E aí o Zé no final falou, não, vamos escolher três, né? Então foi uma coisa, digamos, disruptiva para esse delírio, né? Que muitas vezes a gente chega sem tema, né? E a gente teve muitos, né? No final das contas e acabou ah, escolhendo cada um, né? E só para avisar, eu ganhei. Fui eu que escolhi o tema da imagem. Que bosta. Não, mas quando você sugeriu imagem, eu gostei também. Bora lá. Bom, Bora. vamos ouvir o Vamos. Gustavo. O que é Fala, imagem? Gustavo. Muito bom, obrigado, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, delirando, soltando a língua. Vamos soltar a fala, né? É muito bom, eu gosto muito da proposta e muito obrigado pelo convite. Se são tantos temas, podemos combinar outras conversas também. Se tem, Opa, se tem, se tem assunto, aí tem vontade. Não dá E ideia, Gustavo, pelo amor de não, é Deus. legal. Agora, vocês falaram aqueles três temas, enfim, o tema da imagem é importantíssimo, né, dentro da teoria e da prática de uma psicologia junguiana arquetípica.
Tudo bem. Agora, eu fiquei também interessado, já para perverter um pouco a agenda, nessa questão do trabalho aí. Você falou do trabalho, é um tema tão oportuno, tão interessante, tão importante, não é? Você mencionou, Rafael, você tem um livro sobre isso? Eu gostaria de conhecer. Olha só, trabalho, sofrimento e auto... Ah, Trabalho, que legal. sofrimento e autorrealização. Poxa, eu Esse livro gostaria de ele é conhecer. essencialmente uma combinação do meu mestrado, né, que foi em Sim, comunicação, daí eu faço uma leitura simbólica de algumas reportagens dessas revistas de negócio aqui do Brasil, Você, CA, Exame, essas coisas, e combinado com o segundo texto que eu falo da autorrealização, trazendo essa questão do trabalho para o mundo fazendo uma leitura alquímica do mundo do trabalho, né? Acho que fica muito legal. Eu gosto bastante da leitura que eu faço. Tudo bem, claro, se foi eu que fiz, eu tinha que gostar, né? Mas eu acho que tem um quê de criatividade aqui, especialmente para trazer a imagem do trabalho, que é o que você traz aqui no seu livro, que se chama Psique e Imagem, né? Então você faz uma leitura muito legal desse tema, né? Então é um livro bem escrito, Que modéstia bom, à Rafa. parte. Porque quero conhecer. eu brigo com tudo que eu escrevo. Eu escrevo com tudo que eu brigo. É uma boa também. Mas esse tema do trabalho é um dos temas com que se briga, né? Com que se deve brigar, né, Rafael? E é um tema, a meu ver, assim, nos seus aspectos mais importantes, né, na minha perspectiva, inconsciente, ainda muito inconsciente. Fala-se muito do trabalho, mas não se fala de como trabalhar, não é? Se fala de carreira, se fala de realização, de ganhar dinheiro, de plano de carreira, esse tipo de coisa, de liderança, esse papo todo de coach, dessas coisas, né? Isso se fala muito, as publicações, os livros, as revistas, entendeu? Mas assim, não se fala mesmo da alma do trabalho. Vamos colocar desse ponto de vista, não é? Não há eu costumo dizer que não há um lugar onde você aprende a trabalhar. Há lugares onde você aprende trabalhos específicos. Você vai na faculdade de Direito, você aprende a ser advogado. Na odontologia, você aprende a ser dentista. Na comunicação, psicologia, você aprende tarefas específicas. Mas não há um lugar na nossa sociedade onde você aprenda a trabalhar. Como é trabalhar? Né? É trabalhar o dia inteiro, uma parte do dia, como cobrar as coisas, como não cobrar as coisas, que tamanho o trabalho tem que ter na tua vida, qual é essa, tem que ser satisfatório, não tem que ser satisfatório, é só um cumprimento de uma obrigação, não é, não deve ser, pode ser, sabe, toda uma discussão sobre o que é trabalhar. Eu não vejo, não sei se vocês veem, eu não vejo em nenhum lugar, não há nenhum lugar em que se discutam essas coisas. Acho Tem que E no não há Brasil, uma educação, né? Não há uma educação para o trabalho, uma né? educação para o trabalho, sabe? É. E que ensine a sombra do trabalho, não é? Que nos fale de burnout, de trabalhar demais, que nos ensine, né? Faça essa palavra, uma educação para o trabalho, né? E mesmo Nós quando não ensinam, temos isso, não tem isso em nenhum lugar. Você não encontra isso na universidade, você não encontra isso na terapia também. Muito raramente você encontra isso na terapia, né? Até ia levantar essa bola, que talvez o papel do supervisor seja um pouco esse, né? ensinar a Ensinar, trabalhar. talvez, não sei. Ensinar a trabalhar, educar, ajudar nessa educação do trabalho, porque eu estava pensando, enquanto o Gustavo falava, que essa roda viva, e eu tenho brigado com isso, já que a gente mudou de tema, eu tenho brigado com isso, com a ideia de que, é claro que eu entendo que tem situações e momentos de vida diferentes, né? Assim, mas o cara atender 45, 50, sei lá, quantas horas por semana, assim, engolido por, né, assim, a profissão do psicólogo seria de falar, para citar o Hilmar de Leve aqui, a linguagem ou a língua da alma, né? Assim, acaba sendo atropelada e engolida por essa roda viva também. E o cara vira mais Exatamente. uma peça nesse mecanismo, né? Concordo plenamente, para mim também é assim. E aí o que eu vejo nas práticas de supervisão não é isso. Nem na prática de supervisão, com talvez raras exceções que possam acontecer, não tem isso, né? Não se fala de como a pessoa está trabalhando, né? Do que é aquilo, né? Então, não se ensina
a trabalhar, ou não se discute o que é o trabalho. Você discute o caso, você entra na psicodinâmica, etc, etc. Você vê sonhos, ok, o que quer que seja, não é? Você está interessado em entender aquilo. Você até pode falar um pouco de contratransferência e aí volta para, né, o terapeuta, um pouco da coisa, mas não tem a questão de uma discussão sobre o trabalho, o papel do trabalho naquela pessoa, na vida daquela pessoa, enfim, que fantasias que aquilo está cobrindo ou deixando de cobrir, não é? Então não há uma educação para o trabalho, não é? Em nenhum lugar, não tem um lugar que você vá para aprender a trabalhar. Não tem. Você sabe que é interessante isso porque é, nos casos de supervisão, quando eu converso com os supervisionandos, eu pergunto para eles, eles apresentam um caso, eu pergunto o que que é a pessoa que você atende? Ela trabalha com o quê? E aí quando me responde assim, não sei muito bem, eu falo, mas como você É, não sabe? tá Você, vendo? você tem que saber. Sim, não É, importa se é um trabalho específico diferente, pergunte, nem não, que a pessoa te explique claro, 30 vezes. Você precisa saber se faz claro. parte, né? E falando do trabalho do terapeuta especificamente, vira e mexe a gente tem umas transgressões também na supervisão, o pessoal que faz supervisão comigo, que escuta aqui, vai saber disso. Vira e mexe a gente fica discutindo o trabalho do terapeuta, que assim, às vezes, eu marquei uma consulta às 10 horas da noite porque é o único horário que o cliente podia, mas você trabalha às 10 horas da noite regularmente? Não, é porque é a hora que o cliente podia. Não é sobre isso. É sobre o seu trabalho também. Você colocar os Tá. limites e tal, né? Qual que é a imagem do trabalho, né, que a gente tem, né, para colocar a imagem aqui na conversa também, né? Então isso é Exatamente. É. Então é O, um tema importante e que, a meu ver, está largamente inconsciente, assim, de uma maneira geral, né? Assim, então esse é E um tema mesmo as importante. discussões que tem hoje nas empresas e tal, é totalmente no campo do ego, da consciência. Ego persona, ego persona. É. O trabalho, a ideia do trabalho, a fantasia do trabalho, ela foi sequestrada pelo ego, né? É algo do ego. Não tem alma no trabalho. Obviamente, isso aí é um clichê até de se falar, né? Ninguém trabalha com alma, ou quase. apesar de muita do ego vender como se fosse a alma, né? É o sentido da sua vida, você Mas a vai se gente realizar, né? E na verdade é totalmente egóico, né? é. E a maioria das pessoas trabalha para atingir aquele momento em que ela vai parar de trabalhar, seja às 6 da tarde, seja sexta-feira, ou seja o fim da vida, aposentadoria, não é? Exatamente. Então, É. há Eu uma, há gosto, uma eu gosto do. profunda, Rafael, eu acho que há uma profunda briga da alma com o trabalho, entendeu? Há uma com a concepção que vamos falar assim, com a concepção que o ego tem de trabalho. Para a maioria, para a grande maioria das pessoas, a gente sabe, é ruim trabalhar, né? Uhum. Você trabalha para acabar logo, não é? Ah, Que você precisa fazer dinheiro ou qualquer coisa do tipo, ou ganhar poder, qualquer coisa do tipo, né? Então há uma desincronia entre a ideia do que é o trabalho, né? E, enfim, né? E o E eu tempo não da vou alma, lembrar. né, nesse sentido. Porque eu Eu não não vou sei, lembrar. Não, só, peraí, só... rapidinho. Ah, fala aí, O fala aí. Horkheimer fala lá atrás, eu não vou lembrar em que texto, que sei lá, enfim, mas um livrinho do Horkheimer lá atrás, ele falando assim, que alguma coisa assim, me pergunta o que que eu vou fazer no meu tempo livre, e ele fala, eu vou trabalhar. Mas é doido, não, é porque eu gosto. Ele fala Exato, assim, eu tenho uma exato, escolha aqui, eu gosto de fazer o que eu faço, então eu vou continuar exato, fazendo no meu tempo livre. exato, exato, Então, exato. mas lá tinha tempo livre, né? Hoje em dia, se a gente for pegar o Byung-Chul Han, né, não tem mais tempo livre, né? Ele fala que tem aquele livro, O Favor Fechar os Olhos, né? Que ele fala que os olhos não se fecham mais para uma reflexão ou para uma imagem de conclusão, e sim porque eles estão cansados demais de tanto trabalhar, né? Sim, perfeito, perfeito. Muito doido, muito doido. E eu acho que tem tudo a Bem, ver com esse trabalho performático, né? E não tem nenhuma reflexão de trabalho e nenhum trabalho reflexivo. Os analistas, por exemplo, que atendem 45, 50 horas, como é que eles botam reflexão em cada caso, né? impossível, É muito difícil, né? Assim, impossível. acompanhar e tudo mais. Eu fico pensando nisso, sabe?
E até o trabalho com o próprio material, né? Assim, Com o próprio que momento que material. eu vou ter para trabalhar meu material, para destilar meus sonhos, né? Assim, para mergulhar no meu mundo interno imaginal, não dá, né? Assim, que hora que eu vou fazer isso? Doideira. Mas é A Entra alma interessante. se enfiou no meio, né? Assim, a gente vai falar de imagem e aí esquece. Assim. Não que a gente não esteja falando de imagem, né? No fundo, Mas É, podemos falar mais especificamente de imagem. É que o trabalho dos analistas também é entrar nessa lógica da produtividade, né? Aí é que está. Então, a lógica da produtividade vai engolindo tudo, né? Então, eu É, acho que é um tema importante de se falar, de se é, discutir, de trazer ideias à tona, não é? eu acho porque talvez pelo fato de eu ter trabalhado aí alguns anos no mundo corporativo, vivido isso que um monte de gente vive, eu acabei transformando isso em objeto de pesquisa mesmo, mas nessa leitura da alma, né, por assim dizer. E, na verdade, é interessante porque eu lembro que eu comecei a falar de saúde mental no trabalho, quando eu ainda estava dentro das empresas lá para os idos de 2014, e não se falava muito sobre isso ainda. Agora, todas as empresas grandes, que têm marcas fortes aí, estão falando sobre isso. Mas como que eles estão falando? Estão falando da perspectiva deles. Então, eles pegaram representantes deles mesmos para falar sobre saúde mental dentro do campo deles. Então, a gente tem um monte de nome aí de gente famosa falando sobre saúde mental, mas na perspectiva produtivista. Então não tem. Então, quando me perguntam assim, mas Rafa, o seu livro ele é prático assim? Eu falo, olha, eu não sei se ele é prático. Quando eu falo de autorrealização, eu coloco a metáfora alquímica. Eu não sei se é tão prático assim como se entende o que é praticidade. Depende do que se entende como prática, né? Porque a alquimia é uma prática, era isso que eu ia falar, e eu acho interessante dentro desse assunto essa espécie de deslocamento que o Hillman faz, né, que ele nos entregou entre trabalhar com uma ideia de individuação, que sempre nos coloca, digamos assim, né, no imaginário dos processos e tal, que é um pouco complicado, para esse termo que ele usa, que é tão bonito em inglês, soul making, não é? Que a gente traduz como fazer a alma, cultivar a alma, enfim, tem algumas possibilidades de tradução, mas que é um trabalho. É Uhum. um trabalho que você faz, né, com a alma, não é? E além da concepção de que você também entende que a alma está a fazer um trabalho em você também, não é? Então a ideia do trabalho ela está aí, né? Ela está aí no psicológico, vamos dizer, não é? Então essa ênfase no soul making, no fazer alma, não é algo que você faz, não é? Aí entram, como você mencionou, as metáforas alquímicas, a obra, né? Uhum. A realização, fazer alguma coisa, né? Então, é muito profundo isso. O tema do trabalho é muito profundo para estar tão sequestrado pelas dimensões egóicas, pela lógica produtivista, capitalista, etc, 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 né? Isso que você Inclusive, está Gustavo, até. falando, Ah, Gustavo, só fala. para um adendo, você já deve ter lido também, tem um livro chamado O Trabalho como Vida, né? Trabalho como Vida, eu acho que não tem o O na frente, do Dietmar Kamper, né? E ele vai trazer essa distinção entre obra e trabalho, né? Ele vai até trazer a imagem do trabalho como com um instrumento de tortura medieval que era o tripalium, né? Na Isso, isso, antiguidade. isso. Então fica a dica. É um pouco, Leonardo, assim, é um pouco essa distinção que a gente pode fazer, que é feita desde os gregos, entre labor e poiesis, né? Sim. Labor e poiesis, né? Também, também nos dá um caminho para entrar no imaginário do trabalho, né? Aquilo que é labor, aquilo que é um fazer, né? Que é o poiesis, né? Fazer alguma coisa, né? Com alma e não só com técnica, né? Então, acho que aí os gregos também dão umas boas dicas, né? Como ó. sempre. É. O artífex, né? Não é que a gente acaba muitas vezes traduzindo simplesmente como o artista, na verdade, o artífex é o alquimista, né? E É. ele, né, se dedicava a opus, né, assim, ao trabalho, né, Não. assim, a opus alquímica, ao E trabalho alquímico. isso também é muito interessante, José, do ponto de vista da linguagem artífex, não é?
é aquele que entende de artifícios. E os artifícios, né, o trabalho, os artifícios, não é? Artesania, artifícios, não é? A própria palavra artifício, ela precisa ser resgatada aí num sentido mais profundo, etimológico dela, não é? O artífex é o artificial, aquele que faz artifícios, que entende de artifícios, não é? Que cria bola e manipula artifícios, não é? Então, isso abre um campo linguístico, semântico, imaginário muito interessante também para a gente entrar no trabalho, né? Ô, Gustavo, e até aproveitando, já que eu tô com o autor aqui perto, quando você faz uma distinção entre. Você estava falando um pouco agora, né? Mas você faz uma distinção entre o labor e o trabalho, de forma que eu fico com a impressão que a maneira como você coloca o labor é algo ruim. Eu fiquei com essa impressão. E o trabalho é de fato aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente manipula. É o artífex mesmo fazendo os artifícios. Eu entendi certo, assim, como que você faz essa distinção? É que não tem certo e errado e não tem bom e ruim. A gente não pode moralizar a questão, sabe? A gente tem que observar, não é? Há alguma coisa no plano da realidade que pode ser chamada de labor. Percebe? Sei lá, a agricultura, talvez. Sei lá eu. Vem daí, né, inclusive, né? Labor É, de lavorare, né, do italiano. lavorare, É a mesma isso. lavoura, exatamente. Então não se trata, sabe, Essa coisa de maniqueísta, assim, né? isso, Então, esse é o bom, esse é o ruim. Nós não podemos cair nisso. Isso é uma cilada. ótimo. Sempre pronto, sempre à espreita, né? O bom e o ruim, o legal e o não legal, o do ego e o da alma, ego ruim, alma legal. Percebe? Isso é muito simplista, simplório, é moralista, é cristão, é monoteísta e vai por aí, né? Uhum. Para terminar os xingamentos por A aqui. questão é o extremismo, né? Mas você Então, foi de leve o xingamento. A tem gente... uma observação. Há algo que é da ordem do labor e há algo que se faz, não é? Que o humano faz, que é da ordem da poiesis ou do artifício, não é mesmo? E são coisas diferentes e são coisas necessárias, percebe? Talvez Entendi. o Não, legal. desnecessário seja a confusão que se poderá fazer entre uma e outra, acho, né? Tá. Não, mas é legal esse contraponto que você faz e esse alerta da gente ficar, não cair em um dos lados do outro, porque aí a gente cai naquilo que a gente chama da tal da unilateralização, né? Isso, e que o Hillman Exatamente. chamou e brigou tanto. O Hillman, uma das coisas que me faz admirar, que sempre me fez admirá-lo, entre tantas, evidentemente, tem essa que a briga que ele teve durante a vida toda com o hábito mental no Ocidente que a gente chama de oposicionalismo, não é? Que é o que Uhum. hoje se chama de binário ou enfim, né? Essa coisa, dia, noite, homem, mulher, em cima, embaixo, dentro, fora. O que é melhor, dentro ou fora? O homem Uhum. ou a mulher? Entendeu? O dia ou a noite? Entendeu? Esse hábito, é tão sério isso para mim, essa coisa de brigar com esse hábito do oposicionalismo, que, em última instância, é compreender uma coisa pela outra. Percebe? Então, o que é o dia? É quando não é noite. Não, não há uma outra maneira de se entender o dia. É a ausência de treva, ou a noite é a ausência de luz. Percebe? Isso está muito enraizado, e o Riemann botou o dedo nisso aí, você está me entendendo? Cavocou isso aí para dizer isso está errado, isso é uma maneira ruim de pensar, isso não abre caminho na compreensão das coisas, né? E é interessante você falar isso, porque já comecei me debatendo nisso uns tempos atrás, porque o Jung, ele traz um pouco mais, de maneira mais intensa, essa ideia do oposicionismo, que eu acho que é É. interessante sobre vários aspectos, mas o Hillman, ele traz uma ideia que eu acho já uma evolução disso, que é a ideia do contraste. Ou seja, Sim, não é completamente. oposição, mas é alguma coisa que dá perspectiva, e a gente precisa disso para poder É mais.
É mais ainda, Rafael, é mais ainda. A relação entre duas coisas. Existem. Eu acho que o que a gente pode aprender com isso que o Hillman traz, ele não traz exatamente isso, mas nós estamos dando os nossos passos aqui também, não é mesmo? É entender que entre duas coisas existem diversas possibilidades de relação. Uma delas é a oposição, a outra é a colaboração, a outra é o contraste, a outra é a coincidência, a outra é a negação, a outra é a indireção. Você percebe? Então, você resumir a relação entre duas coisas apenas como oposição, ou mesmo só contraste, mas tem outras coisas ainda, eu insisto, sabe? Que é As coisas exatamente. guardam relações diversas entre si. E nós penetramos muito mais na realidade das coisas se buscarmos observar e perceber que tipo de relações duas coisas guardam. Percebe que interessante? Isso fica mais policêntrico, Eu acho que multifacetado. é o que você fez aqui no Mitologias Arquetípicas. É o que quando eu intencionei fazer, não sei se é o que eu fiz, mas a intenção era essa, exatamente. Fez, que você começa apresentando, dizendo o seguinte, olha, é difícil explicar o mito em si, mas como que é o mito em relação a? E aí você faz toda uma ampliação que eu acho brilhante, né? Eu confesso que eu não li o livro inteiro, né? Eu li alguns capítulos, porque como você trabalha os mitos separadamente, não precisa nem necessariamente Não, ler o não, livro do começo ao não. fim, assim, pode pular capítulos, né? Mas eu acho que é o que você faz aqui, que é muito rico, e que é o que a gente tenta fazer aqui no Delírio toda semana. Sim, Trazer, sim, sim. passear pelas imagens em vários lugares. Você estava fazendo uns contrapontos aí, é que você não viu os contrapontos que o Zé faz. Ele incomoda a gente que o tempo todo, né? Que ótimo, que O, ótimo. e isso é uma nova forma de ver o mundo, né? Assim, saindo desse maniqueísmo, desse oposicionismo, dessa ideia do que é melhor, né? Um dos autores que também faz isso, além do Hillman, né, é o próprio Edgar Morin, com o método Sim. da complexidade, Cara, eu né? tava A pensando nele o tempo complexidade eu inteiro, ia enquanto o mencionar. Gustavo falava. E é É, legal porque a ideia de complexo, de complexidade dele, né? Não é o complexo do Jung, né? Que a gente não, entende. Apesar de a gente pode até forçar e tentar entender alguma coisa parecida, mas o Mohan traz a ideia de complexo lá de complexos, né? Mas seria tecido junto, como se fosse um monte de fio emaranhado juntos, e esses fios, eles estão em diferentes âmbitos do conhecimento. Então, tem um fio biológico, outro sociológico, outro psicológico, outro que ele chama de noosférico, né? E que esse emaranhamento e essa relação, né, dá-se o fenômeno. Que sim. é muito diferente, por exemplo, de Descartes, né? Que vai tentar fazer a soma da parte, né? E por aí vai, né? Mas Claro, quando... veja, sem Diga. dúvida, Leonardo, mas isso que você está falando e que está no Morin e tudo mais, mas isso já é uma lição que os mitos politeístas, o mito grego, Sim, por exemplo, mas não só, nos ensinam desde sempre, sempre, complexidade, claro. né? Vai Mas tentar assim, entender mitologia, você não vai entender nunca. É uma rede complexa, né? De relações e possibilidades que é interessantíssima, né? Então, isso já está lá atrás, pronto para a gente apreciar, né? Enfim. mas assim, só para fazer o papel que o Rafa falou, assim, a psique se manifesta de maneira politemática e monotemática. Então eu fico Sim, com a impressão que a gente Ao está mesmo tempo. diabolizando ou demonizando, de certa forma, né, a expressão não, monotemática da psique. não é bem Não é isso. isso, né? A minha compreensão não é bem essa, José, não é bem essa. Aí a minha compreensão é de que o problema se dá aqui porque faz parte da compreensão monotemática ou monoteísta, vamos dizer assim, achar que ela é a melhor. Perfeito, legal. E profundamente desconsiderar o fato lógico e evidente de que ela é uma possibilidade entre outras. Perfeito. Entende? Perfeito.
Entende? É isso aí. Era só para não deixar isso solto. Eu queria trazer para não deixar Lógico, solto. super, Legal. super importante, entendeu? Claro, o monocentrismo, a ideia de centro, a ideia de, enfim, ela é arquetípica, ela é uma possibilidade arquetípica, talvez presente em algumas realidades. O problema é que a sua lógica interna faz, né, com que ela se creia a melhor, a única, a superior. Ô, Gustavo, aproveitando o ensejo, eu acho que é um bom momento para te perguntar o seguinte, que me perguntam e evidentemente eu não tenho profundidade para conseguir responder isso, que é como que eu poderia diferenciar a psicologia analítica do Jung da psicologia arquetípica do Hillman? Consegue ampliar para gente? Consigo. Vocês têm umas 4, 5 horas à frente? É, eu fiquei pensando nisso também. Falei, caraca, Rafa, agora que você tá perguntando isso? Puta Puta que pariu. merda! É difícil resumir não esta ópera, mas é resumir esta aula, porque isso seria uma aula, você percebe? E eu não quero ficar aqui nessa chave, não é? Obviamente que não, mas veja, há diferença, sim. Há uma diferença, ela é brutal, ela é enorme, ela é significativa. Eu acho que o Hillman, na psicologia, dá um passo adiante. Agora, vamos ver. Para resumir a coisa, é uma leitura. O que eu costumo dizer é que a psicologia arquetípica é uma leitura do Jung. O Jung se presta a muitas leituras, não é? Esta é uma leitura que privilegia a ideia de arquétipo como a contribuição mais importante do Jung, né? Como a ideia mais importante que ele nos trouxe, que nem é dele, enfim, né? É anterior a ele, mas é dele sim trazer essa ideia para o campo da psicologia, isso sim, né? E o conceito Então, específico de arquétipo também, né? Se a gente for isso, pensar. exatamente. Essa é uma questão. Uma outra questão também que me vem em mente, Rafael, é assim, a ênfase na alma, né? Enquanto as outras psicologias, a junguiana analítica incluída, a ênfase é no espírito. É no espírito. Não é? As dimensões espirituais, sejam elas as transcendentes, transcendentais, ou mesmo religiosas, ou sejam as logóicas, né, da ordem do intelecto e da racionalidade. Não é? E a ênfase do Hillman é essa, ele sabe disso, ele coloca isso na psicologia arquetípica desde o começo. Essa é uma psicologia sobre a alma. Você quer sobre outra coisa? Vai buscar no vizinho. Aqui nós entregamos isto. Isto não é tudo, mas é o que podemos entregar. Entende? É uma pesquisa, é uma psicologia dedicada à alma. Bom, e aí entra. Bom, então o que é a alma, né? Aí vai, Aí né? são mais Aí vai, umas 3 semanas, né? mais umas 3 Direto. semanas, né? Evidentemente. Teve Não, uma. mas, ah, Mas fala. isso é importante, sabe? Porque você escapa. É uma psicologia, a psicologia arquetípica, dentro, vamos dizer, do campo das psicanálises, ou mesmo dentro do campo da psicologia junguiana, né, amplo senso, é uma psicologia que se pretende olhar, servir, atender e entender e escutar a alma, aquilo que nós podemos chamar de alma, não é? Então, portanto, é uma psicologia da imagem e não do conceito, é uma psicologia da concretude e não da abstração, você percebe? É uma psicologia, novamente, da imagem, não do conceito, entende? Do pensamento abstrato, etc, etc. É uma psicologia que se faz apoiado em imagens, né? Nós entendemos que alma é imagem, psique é imagem, isso a partir do Jung, blá, 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 ok. Entende? Então, por exemplo, o melhor livro do Hillman, olha, estou sendo monoteísta, né? Melhor. Não tem como, eu sempre venho Tem passear como, por você aqui. percebe? Esse negócio pega a gente É, mas tudo por bem também. trás. Mas, assim, o livro que eu mais gosto dele, que eu acho que é a obra-prima dele, sob vários pontos de vista, poderia ficar também mais uma hora falando isso, é O Sonho e o Mundo das Trevas, é o livro dele sobre os sonhos, né? Ali você tem mitologia, você tem psicologia, você tem literatura, você tem um monte de coisas ali. É um trabalho, para mim, impressionante. Eu tive um enorme prazer e a enorme dor de traduzi-lo, entendeu? Porque não é fácil. Bom, onde eu quero chegar? É um livro inteiro que, se você quiser te dar uma teoria dos sonhos, de como entendê-los e praticá-los e abordá-los e trabalhar com eles,
portanto, para mim, ao ser um livro que te entrega uma teoria sobre os sonhos, ele te entrega uma psicologia, porque o sonho é o evento paradigmático, né? E ele não tem, se vocês devem ter lido, eu imagino, não tem nenhum conceito. A palavra ego aparece 2, 3 vezes. A palavra inconsciente, eu acho que não Esse livro aparece. eu não li, não vou nem pagar de leitor aqui, que esse aí eu não li. Então Eu você li. deve ter, porque é um Eu li, imenso eu li. prazer. Então você sai de lá carregando uma visão sobre sonhos, sobre a psique, você está me entendendo? E o cara não usa nenhum conceito sequer da psicologia junguiana. Você está me entendendo? Ah, Ao longo aí parece... de 200 páginas, O entendeu? Jung, o Jung, o Hillman, ele fica Foi, mais peraí, preocupado rapidinho. com a Rapidinho, dinâmica Léo. Foi... imagética, né, do que com o conceito em si. Só queria falar isso. É. Foi o primeiro livro que eu li do Hillman. E foi um soco, assim. Parecia que eu tinha tomado É, um soco. Um não soco. é? Eu pensei, peraí, deixa eu ler de novo, porque eu não sei o que está acontecendo aqui. Foi essa a É. sensação, assim. Ô, você sabia Eu que tive eu, que eu- ler, Várias reler e repassar. pessoas. Foi um dos principais para o mestrado que eu usei. Você sabe que eu já ouvi isso, sinceramente, já ouvi isso de várias pessoas. Foi um soco, foi uma coisa, eu não sabia o que estava acontecendo, Ah, desmontou tudo, remontou de um outro jeito. Esse testemunho aí que você deu, eu já ouvi de muitas pessoas. É muito interessante isso, né? Ah, eu Mas você enfim, fiquei, sabe que o livro Imagem Psique do Hillman, que é, pô, é pequenininho tal, que você traduziu inclusive, Gustavo, cara, não é um livro sobre sonho, literalmente, mas para mim é o melhor livro que eu li na vida para investigação de sonho. Eu é, adorei, né? E ele tá falando é, sobre imagem, né? é um livro. Impressionante, né? Como ele traz Ali isso. é a teoria da imagem. Agora estamos chegando no nosso tema, né? Ali, naqueles 3 ensaios dele, né, está concentrada aquilo que nós poderíamos chamar, um pouco hereticamente, eu acho que ele não gostaria desse tipo de fala, a teoria da imagem, né, da psicologia arquetípica. Está ali, né? Ou seja, a primazia da imagem, a diferença entre imagem e símbolo, e aí a outra diferença com a psicologia junguiana, Rafael, né? A e psicologia junguiana se preocupa com símbolos, né? Nós nos preocupamos com imagens na psicologia arquetípica, ou seja, é mais, como é que se diz, é mais hermenêutico, é mais fenomenológico. O Hillman Uhum. é o Jung com o impacto da fenomenologia. e é Uma muito. ótima explicação. Para quem precisava de 4 horas, conseguiu colocar em uma frase. mas não é isso que os grandes mestres fazem, para puxar o saco um pouco, não é isso que os grandes mestres fazem? Eles conseguem dizer tudo numa sentença, né? É Mas muito você doido, né? percebe, Não, eu já o ouvi Jung, muita o gente falando Jung, assim, ó. o Jung Fala. ele é fenomenologia, embora ele já pratique, né? Toda vez que o Jung fala, você já leu, o Jung sabe, tem hora que ele fala, isso aqui é empírico, isso aqui é empírico, isso aqui é empírico, ele quer dizer fenomenólogo, fenomenologia, né? Mas ele é anterior, não é? O Hillman não, o Hillman sofreu completamente, profundamente o impacto da fenomenologia, especialmente via Bachelard, via o Husserl, não é? E uma série de... E ele absorveu isso, entende? Então ele junta essas duas coisas, a visão do Jung, arquétipo, conceito coletivo, a porra toda, você está entendendo? A imagem, alma, não sei o quê. Ele junta isso com uma preocupação com concretude. Ok, o que está na tua frente? Qual é o fenômeno? Eu acho isso bárbaro, sensacional. Isso me cativou há 40 anos e estou nessa. E você teve uma relação com o Hillman, né, Gustavo? Não sei pelo que eu andei lendo em algum lugar, assim, né? Sim, Acho que tivemos uma relação que foi mudando enfim, de analista para professor, depois eu virei tradutor, depois viramos amigos, de alguma maneira, alguma Uhum. amizade, né? Com alguma amizade. Então tem Isso uma... é muito legal por conta de poder entrar também nos meandros da coisa, né? Mas Você eu sabe o já que é ouvi. legal nisso? Que às vezes eu falo, o que é legal nisso? Que eu acho que é uma situação, ah, eu entendo como privilegiada e talvez um pouco rara, né? E que me aconteceu por acaso, sei lá, né? É você ter um mestre vivo, entende? Realmente Uhum. alguém que você pode chamar de mestre, né?
como chamaríamos o Jung, o Freud, sei lá eu, entendeu? O Sartre, sei lá eu, você está me entendendo? E você ter um mestre vivo com quem você fala. Isso é muito poderoso, é muito potente, é muito interessante. Eu tinha consciência disso, né? Acho que eu tinha consciência disso e tentei aproveitar, né, bastante a partir da pequena consciência que eu tinha disso, né? Essa consciência aumentou quando ele morreu, evidentemente. Aí essa consciência aumenta, né? Mas Uhum. é interessante, eu acho isso interessante também. Eu já ouvi, não sei se você já ouviu, Gustavo e turma, que o Jung e o Hillman ficariam surpresos, né? O Hillman ao descobrir quão junguiano ele era e o Jung ao descobrir quão hillmaniano ele era. Ah, claro, sem dúvida, é. O Hillman dá testemunho disso no livro, não sei se vocês conhecem, O Lamento dos Mortos, Tava pensando nele, é isso mesmo. o diálogo dele com o sono, Sonu. É. Samdasani, né? Então, há um momento, porque ali é o momento em que nós tivemos acesso ao Livro Vermelho, né? E o Hillman foi uma das primeiras pessoas que teve acesso, por causa até da enorme amizade que tinha com o sono, né? Teve acesso, porque ninguém sabia. Conhecia-se uma ou outra coisa, mas ninguém sabia o que tinha ali, o que era, né? E ele diz lá, não sei se você se lembra, nossa, mas isso aqui é o que eu fiz a vida inteira, eu não sabia. Eu não sabia que eu estava levando adiante este projeto que está aqui do Jung. Imagem, conversar com a imagem, conversar com mortos, conversar com a psique, a alma em primeiro lugar, blá, 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 blá. Você está me entendendo? Imaginação ativa, ancestralidade, deixar a No, imagem falar, não colocar o que eu acho da imagem, mas deixar a imagem falar. Isso tudo que o Jung fala no Livro Vermelho, ele diz, mas isso foi o meu projeto de trabalho a vida inteira. Então, eu acho que tem um pouco a ver com o que você estava dizendo, né? Dele se perceber um junguiano. De Os certa primeiros forma. escritos, né, dos livros negros e do livro vermelho, o Jung, ele parece até que ele vai soltar o stick to the image, né, que o próprio Hillman fala, e é do Lopes Pedraza também, né, se eu não me engano é dele, né, Não, é do Jung. não, é do É Jung? do Jung. Stick É to the do Jung. image? Olha, É do Olha, o Zé fala sempre que é do Olha Lopes só, Pedraza. eu vou a te primeira. dizer que a Não, o gente, Lopes Pedraza tem. Não, vamos dar o mérito aqui, dar o crédito para o Lopes Pedraza. Ele foi o cara que pegou isso e diz: ó, isto aqui é que é o importante, esta é a regra. Se tiver que ter uma regra, a regra é esta. tá. Ah, Mas ele não ok. tirou Não isso da tá. cabeça dele. Isso está no Jung, está lá, nem me lembro. Está É, lá. no começo do livro vermelho, dos livros negros, né, ele vai falar, ó, tem que ficar com a imagem aqui, e essa é a minha ideia, né, eu aceitei o caos e na outra noite a alma me visitou, né, aquela coisa de vou ficar com isso e vou experienciar isso daqui, né. E aí quando eu li essa primeira vez, esse impacto, né, eu falei, caraca, meu, é muito Hillman. Eu tô invertendo a coisa aqui, mas é muito Hillman, né. É. É muito engraçado, mas é muito bom também. Mas é interessante, eu tô relendo a prática da psicoterapia no grupo de estudos, e aí o Jung fala ali sobre a questão dos diagnósticos e tal, e ele fala assim, gente, mas o importante é o que vem, não o diagnóstico. Tá? O diagnóstico tem algum valor para você saber mais ou menos o que está rolando, mas o que está sendo descrito. Ele não usa esse termo rigorosamente, mas a leitura que eu faço é qual que é a imagem, né, que está vindo aqui, né, nessa descrição, nessa experiência. E eu penso que às vezes até os analistas mais iniciantes eles ficam ansiosos para quererem categorizar, elencar, ou seja, trazer para esse monoteísmo do ego, porque, na verdade, o próprio analista não suporta a angústia diante do desconhecido que aquela Ah, sim, imagem com apresenta. certeza. Claro. Mas é O, bem isso. Suportar a angústia diante do que eu não sei, do desconhecido. É isso, exatamente. Agora, deixa eu só acrescentar, porque eu estou me lembrando a frase do Jung, é neste livro, a prática, é num desses textos, um texto sobre sonhos, deste Prática da Psicoterapia, Rafael, ele diz uma coisa estonteante que poderia ter sido escrita pelo Hillman, ou por qualquer um de nós hoje, e foi escrito pelo Jung, lá no começo do século XX. Ele diz assim, trabalhando com um sonho,
Olha só, é que as pessoas não chegam nessa radicalidade do Jung. Ele diz, as associações pessoais de um sonho só trazem à tona os complexos. Não servem para entender o sonho. Para entender o sonho, é preciso ficar o mais rente possível à imagem. E aí ele complementa ainda nesse livro falando, e é por isso que o meu esforço último é fantasiar junto com o cliente. Não é pouca, imaginar junto com o cliente, né? Não é pouca importância que eu dou à imaginação. Ele fala E isso. que Jung é esse? Esse é o Jung que a gente adora. Esse é o Jung que eu adoro, você está me entendendo? É isso aí, entendeu? Cara, as pessoas vão para outro Jung, né? A coisa mais quadradinha e tal. Agora, veja o homem, um cara que está dizendo um negócio desse, a radicalidade disso aí, gente. A explosão que isso faz, não é? Isso é Jung. Os 12 arquétipos, né? Que agora você pode escolher um e fazer sucesso na internet. Sem contar que aí seria papo para mais uma hora, mas sem contar que ele estava assim rompendo com o processo freudiano, né? Aí quando ele fala isso, né? Essa história da Agora, associação, ele isso né? É bem aí, Não, né? Assim. mas o cara dizer, olha, você pedir associação pessoal para o seu paciente não vai te ajudar nem um pouco a entender o sonho, porque só vai trazer à tona complexos pessoais que não interessam. Porra, O foda. cara era ousado, né? E corajoso. Me desculpa, mas é foda. Desculpa, mas não. Mas naquela é aqueles época. parágrafos que ele vem correndo com os dois pés no peito do cara. Pá! Assim, né? Exato. Quando ele faz isso, ele é um parágrafo, mas o cara me derrubou. Esse é o Jung que a gente gosta. Cara, a É gente o Jung que a gosta. gente gosta e é o Jung que o Hillman bebeu. Então, o Hillman bebeu esse Jung, e aí tem a genialidade de ter levado isso muito para frente, né? Sem dúvida. Você E sabe o, que e nós o três momento aqui, o também, né? Porque Gustavo. Fala. não, Pode assim, falar. um momento, porque assim, teve outros autores, como, por exemplo, o Henri Corbin, que ele meio que ficou apagado, né, no mundo científico, assim, né? Eu acho que foi um momento em que ele era bem contemporâneo ao Jung, mas que não teve uma aceitação, né? Talvez o Jung, quando ele escreveu Eu sou empírico, eu não estou falando nada de metafísica, era exatamente para ele se defender, né, de alguma ameaça cartesiana, racionalista, No mecanística. entanto, exato, e no entanto transformaram, né, o Jung num metafísico. Também, e Ah, o ainda, né? pessoal adora fazer isso com ele, né? É, Né? muito bom. Mas você sabe que, só para a gente precisa ir caminhar para o fim aqui, só queria comentar que nós três a gente gosta muito do Resposta Jó do Jung, né? Sei. E eu acho esse livro, para mim, o brilhantismo dele, dentre várias coisas, né? De novo, sendo monotemático aqui de alguma forma, mas é o fato do Jung, ele tá solto nesse livro. Ele tá solto, ele tá passeando, ele esqueceu o conceito também, ele foi lá, passeou, cara, trouxe muita coisa da experiência pessoal, talvez a trajetória dele, da relação com o pai dele, mas assim, é impressionante como aquele livro ele é um Jung vivo, assim, né? Eu acho muito legal. Diferente de, sei lá, tipos psicológicos que é o Jung conceitual, o Jung, né? São outros, diversos Jungs também que a gente pode entrar em Sim, contato, né? Eu acho que isso que diversos é Jung. muito legal. Exatamente, é um autor que permite muitas leituras, né? Muitas entradas, né? Muitas portas, muitas vias de acesso, muitas leituras, né? Eu gosto muito da leitura do Hillman, né? Dos arquetípicos, né? Por uma série de razões e por entender, aí sim, puxando a sardinha, por entender que são. Porque o resto tudo, gente, olha, sinceramente, é um pouco mais do mesmo. Você está me entendendo, na minha opinião. Posso estar falando uma obscenidade, mas assim, para mim é um pouco mais do mesmo, entendeu? Acho que dentro dos arquetípicos, não só o Hillman, tantos outros autores, né? Acho que é aí que a gente tem um passo, sabe? Uma contribuição, assim talvez como o Jung tenha contribuído para um crescimento da psicanálise, mesmo que a psicanálise talvez não reconheça isso, talvez o Hillman contribuiu para o crescimento da É, psicologia de Jung. sem dúvida, eu entendo muito bem o que você está dizendo e não me leve a mal, mas eu detesto essa palavra contribuição. Parece uma coisa de igreja, você está me entendendo?
acho que o Jung não deu contribuição porra nenhuma, ninguém está dando nenhuma. Os caras interessantes não estão dando nenhuma contribuição, Rafael. Eu espero não estar dando nenhuma contribuição para o bingo da igreja. Você está entendendo? Não me leve a mal. Você está trabalhando para a gente voltar no começo. Entendeu? A última vez que eu fui dar contribuição numa palestra, nunca mais me chamaram, porque começaram a falar do cristianismo e eu falei de contágio psíquico, as bruxas e a Inquisição. Aí a pessoa fala assim, mas tem que olhar para o outro lado, né? Eu falei, vamos olhar para o lado histórico, né? Porque isso é uma corresponsabilidade do cristianismo também e tal, desse monoteísmo e tal. Vamos olhar, né? Porque no meu livro tem praticamente um capítulo que eu dedico às bruxas, né? Assim. Mas muito engraçado, né? Nunca mais eu fui chamado para dar uma aula lá. Não Mas vou falar onde. Ô, Gustavo, você sabe que a gente falou do meu livro aqui, mas não sei quanto você sabe, mas o Léo tem um livro muito preponderante aí no campo do contágio psíquico, assim, é incrível. Muito contributivo, imagina se ele manda muito essa. Contributivo, e o Zé faz um trabalho também muito incrível com sonhos, né? Então, há muito tempo que ele tem uma profundidade de estudo aí também dos sonhos, então, todo mundo aqui muito laborando ou trabalhando como trabalhando, pensando, né, botando coisas, desconstruindo coisas, né? Ninguém aqui está contribuindo com nada. Obrigado pela sua contribuição. Ô, Gustavo, eu queria mandar, a gente pode, eu acho que os meninos vão fazer também, mas depois você manda seu endereço pro Léo, pra eu mandar os livros para você. Claro, com o maior prazer, com presente? certeza. Eu gostaria muito, se for possível, eu gostaria muito de conhecer. Confesso que não conheço, mas gostaria muito, tenho bastante interesse em conhecer o trabalho de vocês, mesmo. Bastante interesse. Legal. Eu mando aí pelo WhatsApp do Léo, quando a gente terminar, Deixa eu te mando comigo. meu endereço, com certeza. Fechou. Bom, gente, assim, eu só para fazer uma última fala aqui, no congresso que teve em Montevidéu recentemente, a gente está gravando esse vídeo e podcast, que os dois vão ao ar em novembro de 2023, e aí o Gustavo fez uma palestra brilhante lá sobre fronteiras, Hermes, Janus e tal, e aí eu não sabia o que perguntar para o Gustavo, porque a fala dele foi perfeita, daí eu fiz uma pergunta para o outro palestrante, fez uma palestra incrível também, e aí eu perguntei assim, olha, eu queria que você respondesse tal coisa, perguntei para o médico, mas com os comentários do Gustavo, né? Daí o pessoal deu risada, não sei o quê. E aí eu achei que o Gustavo tinha levado a mal, fiquei meio preocupado, assim. E aí depois eu vi que pautou a discussão e todo mundo meio que começou a perguntar em torno desse tema que eu tinha falado ali. E depois ele falou, não, de boa, tal. Não, de forma alguma. Eu achei interessantíssimo. E é isso mesmo que se faz nesses momentos, né? Uma pergunta para uma pessoa, para o comentário da outra. É isso aí, não. De jeito nenhum. Então, assim, só para fechar... Deixa eu agradecer, então, porque você fecha bonito, né? Então, obrigado, Gustavo. Foi do caralho. Muito obrigado, viu? Portas abertas aqui. Foi uma aula hoje pra gente. Muito obrigado mesmo. Assim, cara, a gente estava muito, muito entusiasmado com essa possibilidade de gravar com você. Foi uma honra poder recebê-lo aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar das suas falas e é muito legal ver esse trabalho rico que você faz dentro do campo da psicologia, seja analítica, arquetípica, não importa o nome que a gente dê, mas esse trabalho com alma que a gente tanto precisa em todos os lugares, não só no consultório, mas em todos os lugares. Então, obrigado por doar seu tempo, por empreender seu tempo, por estar aqui com a gente, que a gente ficou muito feliz com isso mesmo. E quem sabe você se entusiasme para estar aqui de volta em algum outro momento que a gente vai gostar também. Também vou gostar. Quando quiserem, a gente marca uma outra conversa. Foi muito agradável, muito gostoso. Uma conversa neste nível me interessa sempre, sempre. Muito obrigado pelo convite. E, gente, só uma coisa, e o Gustavo, ele delira, né? Isso que é muito legal, porque claro. a gente traz convidado Entrou aqui. No jogo aí demais, cara. Vamos cara, falar sobre imagem? Não. Vamos falar sobre imagem. Assim, É muito bom isso. Eu adoro isso. Assim, a gente convida pessoas, não é para fazer uma entrevista, é para delirar. Assim, e, ele entra, cara, muito legal. Pô, sensacional. Eu que agradeço. Obrigado. Bora lá, gente. Valeu. Se cuidem. Tchau, tchau. Olha,